Bom, pessoal, voltando aos nossos pequenos resumos aqui, a gente está prestes a reabrir as nossas reuniões presenciais e o nosso curso, o nosso estudo vem caminhando bem, graças a Deus. O programa um, módulo 2, a gente já está bem adiantado com ele. E eu acho que a gente precisa agora se ater um pouquinho a respeito de alguns temas, principalmente sobre a reunião em si. Então, hoje eu vou tentar falar alguma coisa aqui para a gente poder simplesmente alertar assim, para o que a gente precisa dar uma olhada para a gente poder fazer uma reunião pelo Google Meet por enquanto, né? E depois até uma presencial para a gente poder discutir esses últimos tópicos para a gente poder reabrir. Então, a gente vai dar uma olhadinha na as reuniões mediúnicas sérias e a natureza e características, né? Etapas da reunião mediúnica. Também vamos dar uma olhadinha na organização e funcionamento da reunião mediúnica e equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica e organização da reunião mediúnica no plano espiritual, sendo esta organização da reunião mediúnica no plano espiritual e as reuniões mediúnicas sérias, assim, os temas mais que a gente vai ter que depois debater com um pouquinho mais de atenção e de tempo para a gente poder chegar num consenso entre todos nós aí para a gente poder voltar a trabalhar do jeito que a gente estava falando já há algum tempo, né? Trabalhar de maneira organizada, uniforme e todo mundo de modo igual. Então, as reuniões mediúnicas sérias, naturezas e características. As reuniões mediúnicas, assinala Allan Kardec, são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e de seus habitantes e também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observação em comum. A natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral de seus integrantes. Podem ser classificadas como frívolas, experimentais e instrutivas. Então, a nossa reunião ela não é frívola, não pode ser frívola, não deve ser experimental e precisa ser instrutiva, tem que ser instrutiva. A gente já está há um certo tempo nessa seara, batendo assim, fazendo essas reuniões, então ela precisa ser instrutiva. A classificação das comunicações dos espíritos. Os espíritos nessas reuniões eles vão se comunicar e a gente vai ter que classificar essa comunicação. Então a comunicação pode ser grosseira, pode ser frívola e pode ser instrutiva, séria e instrutiva, né? A comunicação grosseira, como é que a gente vai caracterizar isso? Simplesmente não, o espírito chega e às vezes se identifica como um orientador do grupo, como um mentor da casa, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, a gente vai atender, a gente vai conversar, vai ver o que ele vem passar para a gente. Isso eu estou falando assim, no início ou final de reunião, que também tem que ficar bem caracterizado isso, as mensagens que vêm, a não ser no momento, a não ser assim, que seja uma coisa muito particular, algum momento se a gente passe, às vezes, durante a reunião mediúnica, talvez tenha um acontecimento, assim, alguma coisa que foge ao nosso controle ou alguma coisa do tipo. Então, às vezes, é normal que às vezes venha um orientador do grupo ali e dê uma comunicação. Mas tirando essa hipótese, essas comunicações de orientação, de mentor ou de algum amigo espiritual do grupo, ela se dá no início e no final da reunião. E no início e no final da reunião vem uma orientação, ou no meio dela, num daqueles casos que eu falei, como é que a gente vai classificar ela, como se ela é frívola, se ela é grosseira, ou se ela é séria e edificante ali, que tem relevância ali para o nosso estudo, para o nosso trabalho, para o trabalho que é feito na casa. Se o espírito vem falando de maneira grosseira, alterado,
nervoso, se fala palavras assim, não precisa nem ser de baixo calão, mas se for uma coisa assim mais grosseira mesmo, que ataque, nunca ele vai ser um orientador do grupo. Ele jamais pode ser classificado como um mentor do grupo. Ele pode sim ser um trabalhador que está ali, que teve autorização para falar, um que está ajudando, mas ele não é a direção do grupo espiritual. A gente precisa compreender isso. Mas essas comunicações são até, vamos dizer assim, são até raras. Mas a gente tem que ficar mais atento a elas também, mas mais atento às comunicações frívolas, levianas, que podem ser de espíritos zombeteiros, brincalhões, né? Comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada tem de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Então, aqui a gente tem que tomar mais cuidado. Às vezes vem um espírito que se identifica como mentor do grupo, no final do trabalho ou no início, mas a comunicação dele é uma coisa repetitiva, sempre a mesma coisa, ou vem, fala, às vezes toma um tempo ali, 10 minutos da reunião, 5 minutos da reunião, mas não acrescenta nada, é chovendo molhado, é aquilo que a gente já sabe, que a gente já compreende. Então isso aí a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado. Recebeu a comunicação, a gente não vai ser ríspido, não vai expulsar, nada disso. Simplesmente vai ouvir e no final da conversação foi classificada como frívola, foi classificada como alguma coisa assim de tá com brincadeira, com gracinha, a gente instrui aquele espírito a procurar ali os orientadores espirituais, a conversar com eles. A gente tem toda uma sistemática, porque isso aqui, se acontecer, a gente tem que dar um atendimento como se fosse não, é um espírito sofredor também. Às vezes está na condição de zombeteiro, tirando vamos dizer assim, algum sarrinho com a cara da gente, mas se está nessa condição, a gente sabe que também precisa de ajuda. Mas a gente vai ficar atento a elas para não dar a elas aquele valor que ela não tem, né? Para a gente não se perder nisso aí. As comunicações sérias. As comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria e que tenha em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que seja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, que submetamos todas as comunicações ao controle da razão. Então, a espiritualidade permite que eles venham no grupo às vezes para poder nos dar esse tipo de ensinamento. E as frívolas e as grosseiras, né, que a gente falou. Mas também vem as sérias, que essas a gente tem que tomar mais cuidado assim para poder estudar sobre elas, refletir sobre aquela comunicação, ver o que ele tem de relevante, não que aquilo seja uma verdade absoluta, como foi falado, mas se tem essa seriedade, se tem é porque partiu mesmo de algum espírito ali que de alguma maneira é um amigo do grupo, que está ajudando a coordenar alguma coisa, que está nos passando essas informações. Então, isso aí a gente tem que sempre ter cuidado com essas comunicações e com o jeito que a gente lida com elas, para que a gente esteja sempre classificado nessas reuniões mediúnicas sérias. A gente não está ali para brincadeira. Então, para brincadeira que eu digo assim, para perder tempo, porque todos os espíritos são levados ali, estão precisando de ajuda, né? E a gente está ali como um pronto-socorro espiritual. Então não é hora de brincadeira, não é hora. Aí a nossa parte, que às vezes a gente não pode deixar acontecer, e se a gente vê acontecer, a gente tem que parar e refletir sobre. Por exemplo, as nossas reuniões mediúnicas de auxílio,
as nossas reuniões de desobsessão para tratamento de espíritos em sofrimento. Então, nessas reuniões, ou toda reunião séria, eu acho que a gente nunca deve se consultar ali com o espírito. A gente já viu acontecer isso. Às vezes o médium recebe um espírito, às vezes ele se diz ali como um orientador do grupo, e a pessoa que está do lado, às vezes até aquele ali que teria que ser o dialogador, ou outro do lado, outra pessoa se aproxima e começa a se consultar com o espírito, perguntar sobre como é que está a casa dele, como é que está os negócios, ou como está algum relacionamento, ou como está algum problema que ele está passando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa reunião não é para isso. Existem em algumas casas, ou pode até ser feita na casa espírita mesmo, alguma reunião de estudos, onde pode-se, às vezes, tirar alguma dúvida, desde que seja de caráter geral, mas nunca uma consulta. Porque a chance de você ter uma resposta ali que venha te causar um grande problema na sua vida, no relacionamento, nos negócios, na família, é muito grande. Porque o que está acontecendo? Você atrai o espírito pela sua vibração. Se a sua vibração está nesse nível, a gente precisa concordar. Se a nossa vibração está nesse nível, a gente tem que concordar que a gente está precisando de ajuda. E se a gente vai pedir essa ajuda e com essa vibração a gente atrai aqueles irmãos que estão ali, às vezes, esperando uma oportunidade para mistificar, para fazer alguma coisa ali que não é tão legal, e a gente vai tomar, às vezes toma aquilo ao pé da letra e é desastroso. Então, muito cuidado e muito cuidado, né? Então, a gente precisa conhecer, por isso que é necessário conhecer a organização da reunião mediúnica, tanto do plano espiritual quanto no plano físico, para saber que isso jamais pode acontecer. Organização e funcionamento de uma reunião mediúnica. Resume-se as características relacionadas à atuação da equipe ao local, dia e horário da realização do intercâmbio mediúnico. A prática mediúnica, tal como é concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Porém, as reuniões mediúnicas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam mediante a troca de ideias. Então, está continuando o tema, né? A gente está vendo, a gente vai se esclarecer, a gente vai aproveitar dela também. Nós somos também somos os grandes auxiliados, né? A gente tenta auxiliar um pouquinho aqueles que estão em sofrimento, mas tudo que acontece ali, se a gente tiver olhos para ver, assim, ouvidos para ouvir, olhos para ver de maneira correta e real, nos ajuda muito, né? É um crescimento muito grande com os exemplos que a gente vê. Se a gente prestar atenção aí ao longo do tempo, os exemplos que a gente vê, é de grande ajuda. Mas a gente tem que estar muito atento para não cair naquilo que foi falado antes, né? Levar esse conhecimento para o lado de querer fazer uma consulta, para o lado pessoal, de querer saber alguma informação, vamos dizer assim, privilegiada, alguma coisa. Isso aí está fora de questão. A gente nem vai discutir sobre isso mais. Mas para que se produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre da natureza das instruções precedentes. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião. Cada componente do grupo é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. Assim, para que a casa espírita realize reuniões mediúnicas sérias, deve evitar improvisações, descontinuidade da tarefa, por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade, planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais que contam com a colaboração esclarecida dos participantes encarnados. Além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral,
é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Então, é tudo repetitivo, né? Então a gente vai repetindo para poder tentar chegar num entendimento melhor. Então, o melhoramento humano, como já foi falado várias vezes, uma reunião mediúnica, ela é como se fosse um ser coletivo. Todos que ali estão fazem parte, criam aquela egrégora do local e de acordo com isso é que a reunião se dá, que a reunião se realiza de maneira a contento, de maneira eficiente, que a gente possa realmente usufruir desse bem-estar para nós mesmos e também passar isso para os irmãos que chegam ali. Se o grupo está desorientado, se tem crendices, muitas crendices envolvidas ali no meio, se tem se não tem a orientação, não tem o entendimento de como aquilo se processa, o que deveria ser um socorro para nós e para os irmãos que estão em sofrimento, torna-se um problema. O médium vai para casa depois da reunião, continua se sentindo mal, sente-se mal às vezes durante muitos dias, não consegue dormir direito, tem os pesadelos, tem toda aquela desorientação que a gente sabe que acontece, mas isso tudo é explicado e resumido nessa parte aqui. Ó. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião. Como bem cada componente do conjunto é peça importante do mecanismo de serviço e todo o grupo é instrumentação. Quer dizer, é instrumentação porque nós somos utilizados ali pelos orientadores espirituais para dar um refrigério aos irmãos que estão ali ainda muito ligados à matéria. Porque eles nem teriam tanta necessidade assim de estar utilizando da gente, se a gente for ver, porque no mundo espiritual tem também as reuniões, tem também os tratamentos que a gente oferece ali. Mas alguns estão muito ligados à matéria, ainda precisa daquele choque anímico, precisa daquela situação, e nós, principalmente, que somos os mais beneficiados, porque tendo esse acesso às reuniões, aos auxílios que a gente presta ali, a gente está resgatando as nossas dívidas, a gente está praticando ali uma caridade, né, que é também para o nosso bem, a gente está aprendendo, incessantemente aprendendo, mas só que tem que ser feito com responsabilidade. Às vezes a gente tem muito boa vontade. Eu mesmo quando iniciei, sempre eu tive muita boa vontade. Mas às vezes a gente não, mas a gente tem que ter essa boa vontade, mas a gente tem que estar sempre procurando e nos esforçando ali, com todos os nossos esforços para aprender, para compreender, para saber o que está acontecendo, porque espiritismo é religião, é ciência, é aprendizado sempre. Se o grupo não se conscientiza, não se dedica ali a nada de estudo, a nada de aprendizado, não compreende nada e mistifica as coisas, tudo que poderia a gente estar aproveitando ali, a gente está assumindo mais dívidas, a gente pode estar assumindo ali um desequilíbrio maior ainda na nossa vida. Não precisa ter medo de trabalhar numa reunião mediúnica, desde que esteja disposto a aprender, esteja disposto a fazer as coisas de acordo com o que manda a doutrina. Aí, às vezes a pessoa fala assim, mas vocês estão complicando muito. Gente, não tem nada de complicado. Está lá no Livro dos Espíritos. Amai-vos e instruí-vos. Um tripé, ciência, religião e filosofia. Então, ninguém está sendo enganado ao entrar numa casa espírita se tiver um mínimo de conhecimento. E se vai participar de uma reunião, tem que se ter esse mínimo de conhecimento. A partir do momento que tem-se esse mínimo de conhecimento, a gente sabe dessa necessidade de aprendizado. Então, uma coisa vai ligando à outra, né? Então, a gente saber também que tudo é coordenado pelos benfeitores espirituais, que eles coordenam de acordo com a condição do grupo, né? Organização e funcionamento da reunião mediúnica. Ela precisa ter o local adequado, precisa ter uma privacidade, tendo as portas chaveadas para se evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho durante a realização da atividade. Não se justifica retardar uma reunião para guardar algum retardatário. A equipe espiritual já se encontra presente, então a gente tem que ter a pontualidade.
Porque imagine, está marcado para as 8 horas. A equipe espiritual inicia, está ali 8 horas, com toda a aparelhagem que a gente vai ver aqui para frente, para iniciar o trabalho. E a gente para tudo para esperar uma pessoa, por mais que seja justificável aquele atraso. Então, isso não pode acontecer. Então, a privacidade e ali a assiduidade, pontualidade tem que estar sempre em questão, sempre muito bem observados. Os participantes encarnados da reunião. Os participantes encarnados devem ter formação espírita básica, evangélica e doutrinária, adquirida em cursos regulares da doutrina espírita, como esse que a gente faz, que é o estudo sistematizado das obras básicas. Esse que a gente faz é suficiente? Ele é simplesmente para despertar a nossa atenção, para a gente procurar fazer de maneira correta. Allan Kardec informa que os estudos espíritas nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos. Entretanto, é imprescindível que o trabalhador do grupo mediúnico não se descure do seu aperfeiçoamento moral, fundamentado nas orientações do Evangelho de Jesus, adquirindo assim a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, sobretudo com os que ainda se comprazem na prática do mal. Qual que é a única maneira da gente ter um domínio sobre o espiritualista? Um domínio que eu digo assim, uma autoridade sobre ele. A única maneira de se ter uma autoridade sobre um espírito que está se manifestando, que está ali, é a questão da moral da pessoa. Se a pessoa tiver uma moral assim, dizendo ninguém precisa ser santo, ninguém ali é santo, nenhum de nós, nem é santo. Mas se a pessoa estiver ali movido por interesses particulares, querendo atender alguém, vamos dizer assim, um exemplo, querendo atender alguém porque esse alguém é parente do dirigente da casa, querendo atender alguém porque esse alguém tem uma relevância política, porque esse alguém... Ou seja, se tem alguma intenção de trocas de interesse, se tem alguma intenção de privilégio, isso tudo que é da moral. Se a pessoa também, dentro da casa, ali no momento da reunião, tá ali bonitinho, fazendo sua prece, conversando com o irmãozinho e todo ali contido, e fora dali a pessoa é violento, fora dali a pessoa é raivosa, vingativa, é cheia de mágoas. Então, isso tudo a gente tem que observar, gente. Não é que eu sou assim hoje. Eu comecei a participar da reunião. Não tem problema, mas amanhã ou depois eu tenho que estar um pouquinho melhor. A gente tem que estar sempre se avaliando. Todos nós, né? Acho que sim para qualquer ser humano. Mas a gente tem que estar sempre se avaliando. Aí a gente está vendo os erros, a gente está tratando de... Vamos citar um exemplo do nosso campo ali. Nós estamos tratando principalmente na segunda-feira... suicidas e dependentes de vícios, né? Viciados. Aí a pessoa está tratando ali, ajudando a pessoa ali, o espírito a se libertar de vícios e está trabalhando ali há 10, 20 anos e ainda, muita gente vai achar ruim o que eu vou falar agora, mas a pessoa ainda é fumante. É fumante há 40 anos, 30 anos e trabalha há 20 anos numa casa espírita ajudando dependentes lá dentro, fazendo um trabalho com dependentes, um espírito dependente. Que moral que a pessoa tem para chegar, para falar com ele e explicar para ele sobre um jeito de procurar de ir para um tratamento, de se libertar daquilo? Você não tem moral para falar isso, é uma coisa simples que eu estou falando. Aí não, então para mim trabalhar na reunião mediúnica eu não posso ser fumante? Não é isso, gente. A pessoa pode, só que eu acho que a partir do momento que você está aprendendo ali dentro, a gente tem a obrigação de tentar mudar isso. Agora, vou conseguir? Não sei. Mas como é que a gente tem uma frase de Joana de Anjos que é muito interessante. Nós somos avaliados pelo nosso esforço para caminhar no bem, de maneira correta. Nem sempre pelos resultados. A gente não consegue, às vezes, um resultado tão bom, mas a gente está sempre se esforçando para aquilo. Então, é isso que eu quero dizer. Então, se é viciado, se tem a necessidade do álcool, da bebida no final de semana, mas é só final de semana. Mas é todo final de semana? Para se divertir, precisa. Se você está precisando disso para se divertir, se você está precisando da bebida para se desestressar um pouquinho, o pessoal fala muito, para sair do estresse, todo final de semana, isso é um vício. Aí como é que você vai chegar no espírito que está acompanhando alguém e incitando a pessoa a beber porque ele também necessita do vício e falar que ele precisa parar ou que ele tem que tratar? Você não tem moral para isso.
Como é que você vai chegar num vingativo e falar para ele se você está cheio de rancores? Então, não é fácil, né? A gente assusta às vezes quando a gente começa a refletir sobre isso. Só que a gente tem que saber que a gente está nessa caminhada, e se a gente quer continuar nela, a gente precisa fazer todos nós, né, precisamos fazer os nossos esforços para ir compreendendo essas quedas morais, essas coisinhas, para poder ter alguma autoridade moral sobre aqueles que chegam ali, para eles poderem nos ouvir de maneira correta. Aí, mas eu não falo com o espírito, eu só recebo. É a mesma coisa, gente. Quando a gente recebe, quando o médium está recebendo ali também, se ele é psicofônico, toda a energia dele ali, toda a vibração dele, o espírito também é envolvido naquela vibração. A mesma maneira, às vezes você não doutrina todo médium que recebe ali, ele também doutrina de alguma maneira. Por quê? Porque a hora que o espírito se liga a ele pelas vibrações dele, ele recebe também aquela carga, aquela vibração, tudo que é do médium. Então é uma maneira, eu acho que até mais eficaz às vezes do que o que está conversando, o que tá dialogando, né? Então todos nós temos essa obrigação. Martins Peralva, por sua vez, resume a importância da melhoria moral e do estudo, dizendo assim: o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condição de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. É isso que a gente está fazendo durante o tempo todo do curso, né? Assim, a gente lê, reflete, pensa um pouquinho, assimila alguma coisa, a gente está sempre ali procurando, e por isso que o estudo é tão importante. E como foi falado também aqui sobre o Evangelho de Jesus, né? Não só o estudo e o aprendizado, essa evangelização nossa, eu acho que essa retomada nossa, a gente precisa, todo espírita que está em reunião, eu acho que todo espírita, ele tem a obrigação de dar uma estudadinha ali nas obras do espiritismo, do cristianismo primitivo, lá nos romances de Emmanuel, há 2000 anos atrás, Ave Cristo, Renúncia, que volta ali aquele cristianismo primitivo do início. A gente precisa ter conhecimento disso aí, a gente precisa sempre estar lendo essas coisas para a gente deixar um pouquinho porque o cristianismo, o evangelho de Jesus, ele foi ao tempo, o cristianismo foi sendo deturpado por algumas convenções, por alguns aquela velha história, né? Eu esqueci agora o dizer, túmulo caiado por fora, mas por dentro cheio de podridão, alguma coisa do tipo assim. A gente vai vendo, vai incrementando e pondo aquela beleza do espiritismo de certas passagens, esquece da simplicidade que era tudo isso, né? E então essas obras, como a série de André Luiz Mundos é essencial para a gente no trabalho mesmo aqui da mediunidade, essa parte que nos liga também ao espiritismo, ao cristianismo primitivo do início, eu acho que tem que ser resgatado por nós também, tem que pegar. A gente lê muita coisa hoje, vê muita coisa, o pessoal fica muito procurando figurinha na internet, dizeres, coisinhas ali, vamos dizer assim, muito resumidas, muito por preguiça de ler, mas a gente tem que deixar isso de lado, tem que ter uma certa disciplina de pelo menos assim, ó, um livro a cada 6 meses, eu acho que assim, acho que teria que ser um livro a cada mês, mas que seja um livro a cada 6 meses, acho que a gente tem que pôr essas metas e começar a bater nisso, né? É importante assinalar que o trabalhador do grupo mediúnico deve estar integrado em outras atividades da Casa Espíritas, não se limitando apenas à participação mediúnica. Não deve... isso aí é o que a gente fala muito, né? Tem que se ligar a outras áreas da casa, principalmente aquelas ligadas a parte assim, social, de auxílio mesmo ao próximo, essas coisas, tem que estar sempre ligado a outras partes da casa, inclusive as partes também assim, materiais mesmo, limpeza da casa, organização, o auxílio ali na casa, nas coisas que precisam do básico. Então isso aí tem que estar sempre, o grupo tem que estar sempre muito bem integrado a isso. Horário, duração e frequência das reuniões.
como eu falei, a gente vai sempre ficar batendo esses temas vão e voltam em vários tópicos. A gente já falou sobre a importância do horário, né? A gente está sempre cumprindo aquele horário ali metódico, certinho. Agora a gente vai falar novamente do horário e da frequência também e duração. A duração média da reunião é de 1 hora e 30 minutos, mas pode ser estendida a no máximo 2 horas, não mais que isso, abrangendo nesse período de tempo algumas etapas bem definidas e que a gente precisa obedecer. Quer dizer, que etapas seriam essas? Primeiro a gente faz uma leitura preparatória. Essa leitura preparatória tem do Chico Xavier, tem Vinhas de Luz, tem vários aí que a gente pode utilizar. Divaldo Franco também tem alguns livros aí, apesar assim, da palavra dele, do texto dele ser muito rebuscado, mas tem alguns livros de Joana de Anjos também que são excelentes para essa leitura preparatória. A prece de abertura, se for preciso, se a gente estiver fazendo um estudo, né, a gente faz alguns minutos ali de estudos, irradiações mentais, aí depois vem a manifestação dos espíritos necessitados de auxílio e depois os benfeitores, a prece de encerramento e uma avaliaçãozinha rápida da reunião. Não se recomenda mais de 60 minutos para a parte prática mediúnica. Então, vamos trazer para a nossa realidade aqui? Chegou, marcou o horário. Então, vamos dizer que a gente vai fazer o horário de 1 hora e meia. Então, iniciou às 7h30. Das 7h30 até as 7h45, mais ou menos 15 minutos, a gente pode fazer a leitura preparatória, que pode ser de um estudo. A gente estava fazendo na Dr. Bezerra de Menezes lá um tempo atrás, antes de a gente parar, a gente estava fazendo a leitura do livro Diálogo com as Sombras. Então, sempre fazia-se a leitura ali de 1 ou 2 parágrafos, ou 3, ou uma página, dependendo do conteúdo. A dona Nilda, que estava tomando conta, estava puxando essa importante tarefa aí. Aí depois a gente falava alguma coisinha sobre aquilo lá. Então isso aí é a literatura preparatória. Aí pode também ser, como eu falei, alguma mensagem ali do livro Vinhas de Luz, pode ser alguma coisinha, alguma coisa que até a gente acalmar um pouquinho, tranquilizar, porque a gente chega da rua, chega de casa, normalmente a gente chega meio que agitado, né? Hoje em dia isso é muito normal. É o trânsito, é a correria depois do trabalho. Aqui a gente não tem muito problema com o trânsito no interior, graças a Deus. Mas tem aquela correria que a gente já vem do trabalho, às vezes não dá tempo porque o ideal no dia da reunião é que a gente chegue do trabalho um pouquinho mais cedo, faça ali já a hora que a gente já chega, fazer um lanchezinho ali leve, e depois a gente toma um banho, se prepara uns momentos ali, se possível, no quarto, faz uma oração, uma reflexão, acalma os pensamentos e vai para a casa espírita. Mas a gente sabe que isso é muito difícil hoje em dia, porque todo mundo é aquela correria, chega do serviço, não é aquela rapidez. Então, esse momento aqui, esses 15 minutos, dá para a gente dar uma apaziguada, uma tranquilizada, naturalmente ali a gente dá uma baixada na adrenalina. Aí depois faz a prece de abertura, né? Você pode fazer a leitura preparatória, fazer a prece de abertura, depois fazer a reflexão, um estudozinho sobre aquilo que foi lido. Depois disso, fala-se aqui em radiações mentais e inicia-se a manifestação dos espíritos necessitados. Essa parte mediúnica aqui que está falando, que seriam os atendimentos, que não se pode passar dos 60 minutos que a gente estão pedindo. Terminou ali aquele tempo, definiu ali, terminou o atendimento aos sofredores, a gente pode aguardar um pouquinho ali se vai ter manifestação do mentor da casa, do grupo, ou algum amigo espiritual queira dar algum recado, alguma coisa. Se não tem, a gente faz a prece de encerramento, e quando eu prefiro fazer que eles falam aqui, uma pequena avaliação da reunião, eu preferiria fazer isso de tempos em tempos, fazer uma reunião para a gente avaliar como é que está tendo. Mas pode ser feito ali rapidinho no final, uma avaliaçãozinha do que foi feito. Isso aí é o básico, né? O dia, o horário e o local de funcionamento do grupo mediúnico devem ser definidos previamente, a gente já tem, né, os dias que a gente faz.
mantendo-se inalteráveis. Depois que a gente definiu, não pode se alterar mais, a não ser que seja muito justificável. Sempre que possível, como orienta Leon Denis, convém reunir-se em dias e horas fixos e no mesmo lugar. Os espíritos podem se apropriar assim dos elementos fluídicos que lhes são necessários e os lugares da reunião impregnando-se desses fluidos, tornando-se cada vez mais favoráveis às manifestações. A periodicidade é, em geral, de uma reunião semanal por grupo, né? Mas conforme as circunstâncias pode ser quinzenal e muito raramente mensal, mas o ideal seria que fosse uma vez por semana. É preferível que o trabalhador do grupo mediúnico mantenha-se vinculado a apenas uma reunião semanal, pois assim pode honrar o compromisso de assiduidade sem maiores problemas e evitar desgastes energéticos e psíquicos, sobretudo se tratando dos médios de efeitos patentes, que são quem recebe assim, o psicofônico, o psicográfico ou os efeitos físicos. Daí Kardec ponderar que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. Então, para evitar esse cansaço, é ideal que seja uma vez por semana e também para a gente poder manter a assiduidade. Uma coisa que a gente precisa pontuar muito e precisa ser levado muito a sério, essa assiduidade, tanto quanto a pontualidade. Por que é importante essa assiduidade? Às vezes o médium ele é o médium que precisa trabalhar, tem essa missão. Ele vem, trabalha 2 semanas, 3 semanas, vem certinho. Ele sente aquele alívio, melhora um pouquinho, dá uma controlada. Ele para de vir na casa. É lógico que vai desarmonizar tudo de novo. Ele passa um tempo, desarmoniza tudo, ele volta. 2, 3 semanas ele volta, depois ele volta para casa. Ele volta, continua os trabalhos. O dia que ele chega, ele vai desarmonizar o grupo todo. Não adianta, não tem jeito. Ele chega com uma fila de entidades junto com ele. Então, se for permitido entrar, vai ter uma fila junto com ele. Se não for, que ele sair, ele vai levar uma fila junto com ele. Então, essa assiduidade ela tem que ser muito bem definida e tem que ser levada a sério. Uma vez por semana, então toda semana, nesse horário, esse médium vai estar no grupo. Até fala-se assim, que se tiver a partir de 2 faltas não justificadas, o médium tem que ser desligado do grupo. 2, 3 faltas não justificadas. Se for justificável, por algum problema esporádico que esteja acontecendo, a gente vai dar apoio e continuar. Agora, se for, não, mas é isso, ou é aquilo, ou eu estudo, ou isso, aí não tem jeito. Ou ele tem que procurar outro grupo, outro horário, porque senão não vai funcionar. Né? E não adianta que não vai funcionar, porque a gente vai bater esse tema várias vezes também depois. Por quê? Porque a espiritualidade, quando a gente começa a trabalhar com aquele médium que vai... A reunião nossa é na segunda... Terminou a reunião de segunda, na terça-feira, ali nas próximas horas depois da reunião, o grupo espiritual já vai começar a trabalhar aquele médium novamente com os atendimentos que ele vai fazer na próxima semana. Então tem que ser uma coisa, e isso é feito de maneira harmônica, sem prejuízos, né? Agora, se for aquele negócio, aí não vem, trabalha aquele médium ali a semana toda, porque a espiritualidade também, ela acredita que ela está ali acreditando que o médium vai cumprir o propósito dele, o trato dele. Então trabalha a semana inteira, chega no dia, ele falta. Aqueles espíritos que ele ia atender, com certeza vai ser direcionado, mas vai ter um prejuízo muito grande para o trabalho. Então a assiduidade é importantíssima, não tem como. A gente vai voltar, o próximo tema, renovação, assiduidade e pontualidade. Como falei, vai repetindo. A aceitação de novos participantes no grupo mediúnico é natural, mas deve ser definida com critérios de bom senso. Leon Denis registra que a renovação frequente ou contínua pode ocasionar prejuízos de assimilação energética, sugerindo ser necessário que ao menos um núcleo de antigos membros permaneça compacto e constitui invariável maioria. O que isso quer dizer? Se o grupo é formado ali por 12 pessoas e vai ter uma renovação, vai começar a entrar gente nova, pessoas que passaram pelo estudo de outras casas ou na casa, que vai começar o trabalho. Tem que ir admitindo aos poucos, mas a maioria do grupo, o núcleo, a maioria, a grande maioria, tem que ser daqueles que já constituía o grupo de trabalho. Isso porque a gente falou lá atrás, a egrégora, a energia do grupo, ela é um tipo de... O grupo mediúnico é um ser coletivo.
Isso significa que aquela reunião de energias ali torna aquilo ali identificável, aquele grupo identificável para um certo tipo de trabalho. Então tem que ter, quando essa renovação é necessária, porque vai chegando gente e às vezes vai saindo alguns com mudanças, alguma coisa que acontece, então vai renovando, só tem que tomar cuidado com isso também para não perder a mão, vamos dizer assim. O local da reunião mediúnica. O recinto onde ocorre a reunião mediúnica deve ser preservado de movimentação constante, de ruídos, de forma a favorecer o recolhimento, a concentração e o trânsito, elementos favoráveis e a manifestação dos espíritos encarnados necessitados ou não de auxílio. Isso na nossa casa a gente já tem, graças a Deus, bem definido o local e é tranquilo. É preferível que a prática mediúnica ocorra no centro espírita, evitando-se ao máximo que ela ocorra em outros locais, principalmente no lar. A prática mediúnica requer cuidados permanentes obtidos pelo estudo, pela experiência, a fim de que se possa colaborar, ainda que de forma simples e humilde, com a tarefa de regeneração da humanidade. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ela se dedicam. O serviço do aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, é tudo aquilo que a gente falou, né? Preparo, estudo, tem que sempre estar. Etapas de realização da reunião mediúnica. O êxito da atividade mediúnica está relacionado à compreensão dos objetivos do trabalho e à vivência espírita do compromisso assumido por parte dos que voluntariamente optaram por dedicar-se a esse tipo de tarefa. Nesses termos, a reunião mediúnica deve refletir na intimidade o clima espiritual existente na instituição, assim especificado por Emmanuel. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Então, essa formação do grupo, essa amizade que tem que ter no grupo ali, essa compreensão entre irmãos, é como se estivesse em família. Então, aquilo que a gente vem falando sempre, a gente precisa deixar esses melindres para trás, essas coisas que qualquer um, tudo que um fala, o outro está achando que é para ele ou para outro. A gente precisa ter essa liberdade de conversar. Chega, eu não estou gostando disso, isso para mim não está certo, eu não estou compreendendo, eu não estou saindo bem, o que eu preciso? Ou chegar, eu não acho que assim não está bom, ou assim tá, ou fulano. Então, para a gente poder afinar direitinho, mas sem melindres. Aparecido, o jeito que você doutrina, o jeito que você conversa comigo, às vezes me deixa confuso. A gente vai saber por quê. Aí tenta ver o que está acontecendo. Às vezes você usa uma técnica que eu não compreendo, ou está misturando as gente tem que conversar, né? É normal. Os dois lados, quem está com a dificuldade, quem está causando a dificuldade, todo mundo conversando, a gente resolve de maneira tranquila, sem achar que um é melhor do que o outro, ou sem achar que alguém está sendo assim, não está tendo o devido reconhecimento, alguma coisa do tipo. Não existe isso. O grupo é um só, o grupo tem que ser unido nessa maneira, com essa amizade, para poder todo mundo estar conversando. Preparo para a reunião mediúnica. É imprescindível que os integrantes da equipe mediúnica habituem-se a cultivar bons hábitos de vida, úteis ao desenvolvimento de atitude mental digna. Recomenda-se a elevação do pensamento pela prática da oração, pela leitura edificante, mantendo um clima de paciência e serenidade favorável à realização do intercâmbio. Tem até o André Luiz passa uma receitinha de bolo aqui para a gente, né? Ao despertar pela manhã, todos os que vão participar da reunião mediúnica devem elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior, intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Isso a gente tem que ter todo momento, mas pelo menos no dia da reunião, tentar evitar discussões, tentar evitar entrar em embates assim que possam causar algum desequilíbrio, procurar fazer as orações ali, as preces ao acordar, no meio do dia, se for possível, um pouco antes de ir para a casa espírita. Então, isso aí tudo precisa ser feito no dia. Os cuidados com a alimentação, repouso são essenciais. Então, a alimentação também é muito falada, é uma alimentação leve. Se possível, a nossa reunião, por exemplo, é realizada às 8 horas, inicia-se às 8 horas.
Quem não consegue ficar para jantar, para se alimentar depois da reunião, se for fazer alguma coisa antes, que seja leve, tranquilo, porque se tiver uma digestão pesada, a pessoa não vai conseguir trabalhar direito, pode até passar mal. Isso é o básico, né, que tem que ser acompanhado. Evitar, por exemplo, muito café antes da reunião, que o café também é estimulante. Então, toma ali um café normal, um pouco só, não tem problema. Uma refeição leve, alguma coisa leve. E, se possível, deixar a refeição principal, né, daquele dia, o jantar, deixar para depois, né? Se for possível. Se não for, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde ou alguma coisa que não consegue, faz uma alimentação leve antes. É preciso manter atenção aos impedimentos surgidos no dia. Sempre quando é dia de reunião, costuma aparecer aqueles empecilhos que de última hora, que sempre chega uma pessoa ou alguém sente alguma coisa, sente mal, às vezes chove, às vezes nada disso é desculpa para não ir. A gente tem que tentar manter o nosso trato ali de estar participando. Então tudo isso a gente tem, porque no trabalho a gente não vai. Ou quem trabalha, tem emprego aí, que tem patrão, que não trabalha por conta. Qualquer coisinha que aconteça, se chover você não vai trabalhar, se fizer muito frio você não vai trabalhar, às vezes se for depois de um feriado a pessoa não vai. Então, no trabalho espírita, se a gente se propôs aquilo, a gente tem que pesar isso aí, a gente tem que ir, a não ser que seja uma coisa grave, né? Porque esses empecilhos eles costumam aparecer mesmo para atrapalhar a gente. A prática mediúnica, na verdade, é algo simples de se realizar, mas exige empenho e dedicação, não só de toda a equipe, sobretudo quando se considera essa orientação de Emmanuel. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro que se destine à edificação. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. A grande maioria de nós que participa de trabalho mediúnico ou de trabalho na casa espírita é resgate, a grande maioria. Então, e para a gente aproveitar esse resgate como aprendizado, né, a gente pode transformar, como um ditado popular, né, o limão numa limonada. Se a gente tem que trabalhar mesmo, que seja feito ali com todo o amor possível, que a gente vai aprender e aproveitar disso também. Então, seguindo essas orientações. Fundamentos e finalidades da reunião mediúnica. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em todas as relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Então, a gente precisa compreender que o nosso pensamento ali, dentro da reunião mediúnica, ele é material, ele se materializa ali dentro de alguma maneira, não, ele se materializa ali dentro. Então, é tudo aquilo que a gente falou para trás, toda aquela vigilância, o aprimoramento moral, o melhoramento moral, a assiduidade, a pontualidade, a disposição para o estudo, a compreensão do Evangelho, a compreensão dos valores do Evangelho, tudo isso tem que estar muito bem ali embasado para a gente poder ter uma coisa, produzir alguma coisa de proveito para nós e para o outro. A par desses esclarecimentos, é importante que os componentes do grupo mediúnico considerem que a reunião mediúnica atende também a outras finalidades, que são exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura, em perfeita harmonia com os espíritos da doutrina espírita, com os princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Garantir o intercâmbio mediúnico com espíritos desencarnados, participando do trabalho espiritual de auxílio aos que sofrem e aos que fazem sofrer. E assim como refletir a respeito das orientações e dos esclarecimentos transmitidos pelos benfeitores da vida maior. Auxiliar direta ou indiretamente encarnados e desencarnados envolvidos no processo
de reajustamento espiritual, cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa do centro espírita, ante as investidas de espíritos descompromissados com o bem, aprender a desenvolver a humildade, a fraternidade, a solidariedade no trato com encarnados e desencarnados em sofrimento, exemplificando assim o esforço de transformação moral. Então, esse nosso trato com o desencarnado, ele precisa ter também a mesma atenção com os encarnados. Lembrando sempre que nós não somos seres humanos, ou corpos físicos que possuímos um espírito. Nós somos espíritos que estamos na condição de encarnados, possuindo um corpo físico. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. Não adianta nada que eu falei lá atrás, não adianta nada a gente ficar tratando ali o irmãozinho de tal, meu irmãozinho, eu vou te ajudar tal, e sair lá fora e bater que tem que bater mesmo, tem que fulano, se for pego, se é bandido tem que morrer, se é bandido tem que apanhar, que tem que ficar dentro de penitenciário lá amontoado em cima do outro, que se fez coisa errada não precisa de tratamento, não precisa de ajuda, então não adianta nada. A gente sabe que todos que estão ali desencarnados precisando de ajuda, é porque quando estavam encarnados são esses que estão aí perdidos na vida. Então não adianta nada você ter um critério de valor para os que estão encarnados e achar que todo o sofrimento para eles é pouco, e chegar na reunião mediúnica e tentar auxiliar aqueles que já passaram por isso e por esse motivo estão no mundo espiritual em sofrimento. Então a gente tem que considerar essas coisas, tem que refletir sobre isso. Às vezes certos posicionamentos ele não cabe dentro de uma pessoa, assim. Eu posso até ter esse posicionamento, mas eu preciso mudar ele se eu tiver esse posicionamento. Eu acredito assim, que fez coisa errada tem que sofrer, fez coisa errada a sociedade não tem que ajudar, os governos não tem que ajudar, tem que jogar fora, tem que pena de morte, tem que... eu posso até acreditar assim hoje, só que se eu acreditar assim, se eu estou acreditando assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é me afastar do atendimento espiritual um tempo, tentar melhorar isso e compreender isso melhor, para a hora que eu compreender, eu voltar para um tratamento espiritual, para uma ajuda, para oferecer uma ajuda espiritual. Quem tem principalmente compreender todos os espíritos que estão em sofrimento profundo, que é aqueles que a gente vai ajudar lá, que a gente está ajudando, que é aqueles que estão muito perdidos. Eles passaram por esses erros que a gente julga hoje como encarnado, e por isso eles estão nessa condição de desencarnados, nessa condição de sofrimento. Então, volto a repetir, não faz sentido nenhum a gente tentar ajudar aquele que está desencarnado e não fazer nada ou julgar e até maltratar os que estão encarnados e que estão perdidos aí na vida. Então, é coisa que a gente tem que estar sempre pensando. A equipe da reunião mediúnica, constituída de espíritos encarnados e desencarnados. Então, nós somos espíritos encarnados e os desencarnados. Essa é a constituição da reunião. Cada membro desenvolve atividade específica dentro da equipe, esforçando-se por vencer as diferenças vibracionais dos dois planos da vida, a fim de, em conjunto, realizarem trabalhos de auxílio e esclarecimentos espirituais. A casa espírita deve ser séria no sentido estrito da palavra. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, a gente sempre vem falando. Etapa das reuniões mediúnicas: abertura, desenvolvimento e encerramento. A gente já falou sobre elas, né? Não vou repetir agora aqui não, senão o tema é muito, muito longo. Isso aqui a gente vai discutir pessoalmente. Vamos falar agora um pouquinho dos equipamentos utilizados pelos espíritos. Então, por que a gente tem que ter tudo aquilo que tu falou para trás? Todo o conhecimento que acontece, ter assiduidade, ter pontualidade. Porque no plano espiritual, os trabalhadores do plano espiritual instalam nos grupos mediúnicos, em outras reuniões espíritas, equipamentos e aparelhos móveis ou fixos, com o objetivo de beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio. Alguns desses recursos tecnológicos são usuais das reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas.
tem diversos aparelhos que são trazidos ali para a reunião, né? A gente não vai entrar neles agora aqui não, porque é muito extenso, não dá tempo. Mas tem os principais, por exemplo, aparelho de condensação do oxigênio. A condensação de oxigênio atmosférico, também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental, com o objetivo de remover impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. Isso falando espiritualmente, né? São as larvas, essas coisas que a obra de André Luiz traz muito esses detalhes. Mas o que a gente precisa entender nisso aqui? É que na preparação do mundo espiritual, da equipe espiritual, eles trazem todo um aparato que é instalado ali no ambiente, esperando o início da reunião, para poder fazer todo o trabalho que foi planejado para aquela noite, para aquele momento. Então, isso aí tem vários equipamentos, vamos dizer assim, e quem tiver aí a curiosidade de estar olhando mais aprofundadamente sobre isso, na série André Luiz é muito bem descrito esses equipamentos, e também na Memórias de um Suicida, também esqueci agora o nome da autora, gente, eu sou muito ruim com nomes. Mas Memórias de um Suicida também tem bastante coisa relacionada sobre esses equipamentos. É muito interessante para a gente poder compreender como é que se processa isso do lado espiritual. A organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Isso aqui eu vou entrar bem assim, falar muito pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui a gente vai ter que discutir em uma reunião pelo MIT, que é uma parte muito importante também. A sessão de intercâmbio mediúnico constitui uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita e, sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. Allan Kardec orienta que os bons resultados dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Tais disposições facilitam o trabalho dos espíritos esclarecidos que coordenam a reunião mediúnica no plano espiritual. Então, isso aqui é tudo aquilo que a gente falou lá para trás, né? Vem repetindo de novo e chamando a atenção. Então, as dimensões espirituais da reunião mediúnica. Os preparativos para a realização da reunião pela equipe espiritual são complexos, variados, envolvendo 4 níveis básicos de proteção. Então, quando se tem uma reunião mediúnica, principalmente a desobsessiva ou de tratamento de espíritos em sofrimento, tem as dimensões espirituais ali envolve uma série de proteções. É feito um saneamento do ambiente físico, onde ocorre o intercâmbio mediúnico. Esse saneamento ele é realizado em 2 etapas. A limpeza ativa, uma espécie de faxina que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica, seguido da ionização da atmosfera do local da reunião mediúnica, que é realizada por esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera. Esta ionização é bem mais intensa nas manifestações de efeitos físicos, onde tem algum tipo de materialização, e no atendimento a suicidas e entidades obsessoras. Então, que é muito nosso caso aqui, né, da nossa casa espírita. Então é feita essa ionização através daqueles aparelhos, é feita essa primeira etapa, né? Depois tem a instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção. Então a gente, até eu falei na última reunião, eu vou tentar mostrar a imagem para vocês aqui, seria isso aqui, as barreiras magnéticas e a proteção. Aqui está representado como uma mesa, que a maioria, né, trabalha em volta da mesa, mas no nosso caso aquele círculo que a gente faz. Então tem o círculo, tem uma proteção que vem aqui em volta, onde tem o gabinete deles, da espiritualidade aqui, onde fica muito dos aparelhos e os utensílios de socorro mesmo ali mais importantes. Depois tem uma outra proteção, que dentro dessa proteção aqui estão aqueles espíritos que foram trazidos à casa ali para poder receber, para poder passar pelas incorporações ou receber os atendimentos. E também, se tiver algum encarnado está participando, tem a proteção do ambiente ali, todo aquele ambiente em volta disso tudo, e tem a proteção
que é em volta do prédio, em volta do edifício onde está sendo feito a reunião mediúnica. Então, por que é importante de saber disso? É porque a gente tem que ter a confiança que se a gente está fazendo um trabalho bem feito, se a gente está estudando, se a gente está compreendendo o que está acontecendo, toda essa proteção ela já está preparada quando se dá o início da reunião. Então, eu vou só ler aqui novamente essa parte a primeira proteção seria o pavilhão ou gabinete assistencial, que é aquele quadradinho que eu mostrei para vocês, e a mesa de reuniões. A segunda faixa aqui, que seria barreiras de vigilância e controle de entidades situadas no recinto, aquelas que já estão no recinto para ser tratadas, que eu falei. A terceira faixa, que seria aquele círculo maior, que é o que está a barreira localizada ao redor do edifício da reunião, proteção contra entidades desordeiras. Então, todos os espíritos que vão participar daquela reunião naquela noite, naquele momento da reunião, eles já estão, vamos dizer assim, catalogados, já são classificados antes pela espiritualidade. Todos que vão ter acesso ali, inclusive aqueles acompanhantes dos médiuns, se vai poder entrar ou não, senão ele fica lá fora, naquela faixa de fora, onde está fazendo a proteção da casa, eles ficam lá de fora, lá do lado de fora, não vão conseguir entrar, né? Então, isso tudo é feito previamente, a hora que a gente entra lá dentro, se a gente tiver numa reunião séria, com pessoas, com a equipe toda entrosada, com conhecimento, entendendo tudo isso, sem mistificações, sem crendices, com assiduidade, com pontualidade. Se tudo isso estiver sendo atendido, toda essa proteção é muito bem feita. Agora, se não está, existe essa proteção? Existe, mas vamos dizer assim, talvez não seja tão eficiente. Por quê? Como eu falei, nosso pensamento, ele, numa reunião mediúnica principalmente, ele torna-se muito material, ele consegue, se a pessoa está ali dentro, ela está de bom coração, está de boa vontade, mas ela desconhece o que está acontecendo ali, e às vezes ela está ligada em pensamento lá fora, em alguma coisa que não é legal, em alguma coisa que é desequilibrante, aquilo consegue atravessar essas barreiras através do próprio médium, através do próprio pensamento dele. E às vezes acontece uma manifestação muito desordenada ou muito, às vezes deletéria ali para o grupo, e o espírito não está ali dentro, ali está protegido, mas ele está conseguindo se ligar ao médium lá fora porque o médium está em sintonia com ele lá fora. É um dos exemplos que pode acontecer. Então, a partir do momento que você entrou numa reunião mediúnica, você tem que ter confiança de que você está sob o amparo e proteção daquela espiritualidade coordenadora daquela reunião, sob as orientações evangélicas do Cristo, dentro do Evangelho. Ponto. Sabendo disso, então é desnecessário, e não é conveniente, não é necessário, não é, vamos dizer que até assim, não pode nem ser permitido ficar invocando ou acreditando que você precisa se ligar a uma certa corrente de espíritos, porque se você não fizer aquilo, a reunião não vai estar atendida. Não, gente, não precisa de nada disso. A gente tem que ter esse raciocínio lógico. A prece, como falou lá, a prece inicial simples, séria, concisa, curta, só pedindo ali a proteção mesmo ali da espiritualidade, que é a coordenadora dos trabalhos. Não importa se essa coordenação, se tem na coordenação, se é preto velho, se é índio, se é caboclo, se a gente não pode ficar classificando, tem que perder essa classificação de espíritos. São espíritos devotados ao bem, que estão ali para trabalhar e cooperar com os princípios da casa, os princípios daquele grupo. Então não precisa ficar classificando espíritos. Até porque, pense, se você começar a agradecer ou invocar uma certa, vamos dizer assim, denominada corrente espiritual, que eu acho que dentro do espiritismo a gente tem que, quem estuda e vê, nem isso não existe, se ficar ali fazendo isso, de alguma maneira você está, tipo, que, vamos dizer assim, afrontando a própria espiritualidade que está ali dedicada àquele trabalho. Então, se você falou um, esqueceu de falar o outro, você já está em erro com ele. Então, vamos deixar isso de lado. Vamos começar a parar com isso. Faz ali
o pedido de uma prece simples, pedindo proteção e pedindo autorização de Deus e de Jesus para iniciar o trabalho. Faz uma menção ao patrono da casa ou àquela equipe espiritual que a gente sabe que está ali quando a gente tem alguma informação sobre isso, e inicia-se os trabalhos, encerra-se os trabalhos sem necessidade disso. Ah, mas meu guia é um caboclo tal, tal, tal. Beleza, seu guia está ali junto com você, ele está aprendendo junto com você. Se ele estiver trabalhando é porque a espiritualidade dali, a coordenação está deixando ele trabalhar. Então, deixa, ele está aprendendo como eu estou aprendendo, ou ele também está aprendendo, ou ele está ensinando como o outro que está. Então, não tem problema isso. Ah, então se o meu guia é um preto velho, eu não posso trabalhar. Gente, ninguém fala isso, ninguém está falando isso. Não precisa ficar, vamos dizer assim, que não pode ficar evocando, né? É diferente. Se ele se manifestou na hora que foi permitido, a gente atende ou escuta, tudo dentro ali dos preceitos espíritas e pronto, né? Só isso que a gente precisa. Bom, pessoal, tem muita coisa aqui que a gente precisa ver ainda, né? E eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já ficou mais longo do que eu achava que necessitava. Eu vou só ler uma orientação aqui de Manuel Filomeno de Miranda, que é interessante. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, aqui, os trabalhadores do plano espiritual que atuam na reunião mediúnica também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada, como esclarece Manuel Filomeno de Miranda. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no atendimento do mecanismo mediúnico, para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito a comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos, que também são conduzidos ao atendimento. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. Nunca, a equipe espiritual, eles nunca improvisam, porque todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes, e quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios do grupo. Então, foi o que a gente falou, eles estão cuidando de tudo. A gente tem que ter esse conhecimento e a gente precisa acreditar nisso, né? Para a gente poder trabalhar de maneira tranquila, sem preocupações excessivas. A única preocupação que a gente tem que ter é estar ali, seguir as orientações, estar ali dentro dos horários programados certinho, ter assiduidade certinha, participar sempre. Às vezes, quando a gente começa a participar das reuniões no início, às vezes tem alguns episódios de descontrole, de desequilíbrio, que também tem uma certa normalidade. Depois, com o passar do tempo, isso é resolvido. A gente, se der continuidade, mesmo aquelas mediunidades assim, de trabalho mesmo, de provação, elas também entram numa faixa ali de equilíbrio, desde que a gente siga essas orientações, desde que a gente esteja ali disposto a sempre estar aprendendo. Esse sempre está aprendendo, isso é sempre, porque as coisas vão mudando, vão chegando novas informações do mundo espiritual, mas a gente não precisa se preocupar muito com essas novas literaturas, porque assim, tem também, mas eu acho que a gente